E o passado pouco interessa. Abre a janela, vem ver a lua, vem ver estrelas na madrugada. A aurora é linda em Paraty. Um destino que oferece a tranquilidade do contato com a natureza e seu passado histórico preservado nas ruas de pedra. O meu nome é Bianca Martins e hoje a gente vai conhecer um pouco de Paraty, que é o meu pedaço do Brasil. Os primeiros habitantes aqui de Paraty foram os indígenas guaianás. Com a chegada dos indígenas tupinambás que vieram da Amazônia, os guaianás foram expulsos abrindo um caminho. E esse caminho virou o Caminho do Ouro. Paraty também foi casa do porto de exportação mais importante do Brasil, isso no período colonial, junto com a chegada dos europeus no século XVI, e foram eles que começaram a movimentar esse ciclo. Paraty também foi passagem do tráfico de escravizados e foi passagem do escoamento do café vindo do Vale da Paraíba. E com a junção do euro-afro-índio, nasce o caiçara, e esse caiçara é o que sobrevive aqui nos anos de decadência. Foram só 100 anos de decadência. Então, mantendo o trabalho artesanal, a musicalidade própria, que é a ciranda, a culinária, que é toda do mar, né, uma culinária caiçara, mantendo todas as tradições e renascendo desse isolamento. Em 2019, Paraty recebe o título mundial da Unesco, junto com Ilha Grande. Então, quem vier para Paraty vai conhecer os caiçaras, conhecer essa rotina, essa culinária, que é uma coisa local que só vivencia mesmo quem vem. Paraty começa com um pequeno povoado em cima do Morro de Vila Velha, que é o atual Forte Defensor Perpétuo, um museu. Isso na chegada dos portugueses no século XVI. Lá eles constroem a primeira capela que a cidade vai ter, que é a Capela de São Roque. Mas o povoado ele começa a aumentar e eles precisam de mais espaço. Maria Jacome de Melo, uma mulher muito rica e dona de uma seis-maria muito grande, oferece doar parte das terras, que fica entre o rio Paratiguaçu, que é o atual Perequiaçu, e o rio Patitiba. Mas em troca ela tem duas condições: que os portugueses parem de maltratar os indígenas, que já viviam aqui, e que eles construam uma capela em homenagem a Nossa Senhora dos Remédios, porque ela era muito devota. Eles constroem essa capela e eles acabam demolindo ela porque a população continua aumentando. Então eles constroem uma outra igreja, só de pedra e cal, essa igreja fica grandiosa, o povoamento continua aumentando e eles vão em busca então de uma igreja maior ainda, que é a atual matriz Nossa Senhora dos Remédios. Algumas imagens que foram retiradas da Igreja da Matriz para que a matriz fosse construída, essas imagens ficaram guardadas na Igreja de Santa Rita. E para transportar novamente as imagens, foi feita uma procissão. Só que essa procissão ficou tão conhecida que essa tradição, esse ato é repetido até nos dias de hoje.
Uma das maiores influências da coroa portuguesa aqui em Paraty, além da arquitetura, é a religiosidade. Paraty é uma cidade extremamente católica e você pode observar isso pelo número de igrejas que tem só aqui no centro histórico. A igreja de Santa Rita, que está aqui atrás, é a igreja mais antiga porque ela não foi demolida. E hoje ela funciona como Museu de Arte Sacra de Paraty e é o cartão postal da cidade. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do ouro em Paraty, uma boa pedida é fazer a trilha do Caminho do Ouro. Construído com o intuito de proteger o escoamento do ouro e também da produção de cana-de-açúcar da região, o Forte Defensor Perpétuo é o único que ainda existe em Paraty. Em suas instalações funciona um museu com objetivo de época e importantes registros do ciclo do ouro no Brasil. Minas Gerais pode até ser conhecida pela cachaça, mas Paraty também tem um papel importante nessa história. Bem-vindos ao Alambique Paratiana. Eu vou fazer uma visita guiada com vocês para poder apresentar um pouco sobre a nossa produção da cachaça. Aqui é a nossa sala de destilação, é aqui mesmo que a gente faz a cachaça. E a primeira coisa, quando o caldo de cana chega, a gente distribui nesses tonéis de inox, é a sala de fermentação. Essa fermentação dura em média de 12 a 24 horas. A gente adiciona no caldo da cana a levedura da cana-de-açúcar, são micro-organismos naturais e eles têm a função de transformar todo o açúcar do caldo em álcool. Então, passando em média essas 24 horas, a gente vai transferir esse caldo fermentado para os nossos alambiques, que são esses aqui atrás. O caldo precisa ser aquecido mais ou menos durante 6 horas sem parar. O vapor sobe, passa por esse cano aqui em cima, chegando aqui no resfriador ele retorna ao estado líquido. Então esse estado líquido é dividido em 3 fases. Então a primeira fase se chama cabeça, ela mede mais ou menos 90% teor alcoólico. E aqui na Paratiana a gente utiliza como material de limpeza uso interno do nosso alambique. A segunda fase se chama coração. Então o coração ele é a parte nobre do líquido, que já é a nossa cachaça, só que ainda muito forte, mais ou menos 70%. E ele sai nessas torneirinhas aqui, a gente faz uma graduação com água mineral, vai acrescentar até conseguir baixar para 50% aproximadamente. E aí essa cachaça vai ser distribuída nos tonéis de inox, onde a gente armazena a cachaça pura e a nossa base. A última fase se chama calda, ela é como se fosse o resto de todo esse processo de destilação. Então tem mau cheiro, má coloração e a porcentagem alcoólica é mais baixa. Aqui é a nossa sala de armazenamento e envelhecimento. A cachaça, quando ela sai do processo de destilação, ela fica armazenada em tonéis de inox. Essa cachaça se chama mulatinha e ela é a base para tudo que a gente faz. Nesses barris mais escuros, a gente tem a cachaça ouro, são carvalho francês. Essa base do inox envelhecida 2 anos aqui. O carvalho ele já passa para a cachaça um sabor mais amadeirado, fica douradinha.
A gente utiliza o Jequitibá para fazer a cachaça prata. É a mesma base do inox, 1 ano e meio em Jequitibá. São esses aqui da fileira de baixo. É uma madeira branca, ele não altera na coloração da cachaça e a função dele é tirar a acidez e deixar macia, para quem gosta de tomar uma branquinha pura. Predomina o sabor afrutado da cana, só que mais macia e menos ácida. Aqui é o nosso Museu da Cachaça, onde a gente tem em média uma coleção de mais ou menos 3.000 rótulos de cachaça, sendo um pouquinho de cada região do Brasil. Localizada também aqui no Centro Histórico de Paraty, a Casa da Cultura é o principal veículo público e cultural da cidade. Nela você vai encontrar exposições, teatro, música e isso tudo valorizando o que é daqui e o artista local. Um outro meio e lugar para você encontrar toda essa cultura e ficar bem aqui perto é no Sesc Paraty. Lá você vai encontrar exposição, teatro, música daqui de Paraty e do Brasil todo. E isso tudo gratuito. O Teatro Espaço está em Paraty desde 1985. Né? Já a nossa companhia, o Grupo Contadores de Histórias, né, existe desde 1971. A gente tem uma relação importante com a cidade, né, no sentido de que a gente traz para cá um espetáculo que é um espetáculo que tem que é considerado um espetáculo de qualidade importante e tal, e que é um espetáculo sem palavras, de modo que ele pode ser visto por qualquer público, né? A gente viajou muito e depois a gente resolveu parar aqui por uma razão muito simples. A gente percebeu que a gente não precisava rodar pelo mundo afora, porque o mundo passa aqui na porta, entendeu? A gente só precisava dar um jeito de fazer o mundo entrar.
Com sua rica cultura e mantendo a tradição euro-afro-índio, aqui nas ruas e lojas do Centro Histórico você consegue encontrar artefatos e artesanatos, e isso sem perder a diversidade étnica e cultural. O Canoa, Centro de Artes Nativas Originárias das Américas, tem em seu acervo trabalhos de mais de 40 etnias. A proposta é seguir sendo um agente para estimular e preservar a cultura dos povos indígenas do Brasil e das Américas. Quem conhece Paraty sabe que a cidade é muito mais do que um sítio histórico. Com uma beleza exuberante, você consegue encontrar cenários de tirar o fôlego. Uma maneira fácil para conhecer todos esses lugares é contratando um passeio de barco que sai aqui do Cais do Porto. Com o passeio de barco é possível chegar a lugares como a Praia do Sono, uma sequência de praias de águas claras e cachoeiras em meio à Mata Atlântica, quase intocada, acessível somente de barco ou de trilha. Na Ilha Comprida é possível mergulhar para observar os cardumes que vivem ali. Por causa da quantidade de peixes na região, ela é considerada o aquário natural de Paraty. Paraty está cheio de lugares especiais e cenários marcantes, mas talvez a joia rara dessa coroa seja o Saco do Bamanguá, um braço de mar cercado por montanhas. Aqui nós estamos dentro do Saco do Bamanguá, certo? Em frente à Praia do Cruzeiro, uma vila de pescadores. Um lugar bastante visitado por turista. E o Pão de Açúcar que tem aí é subido pela Praia do Cruzeiro, certo? Geralmente quem aluga um lanche, que nem a gente estamos aqui agora, geralmente a rota sempre é Bamanguá, certo? Sempre porque tem esse Pão de Açúcar maravilhoso que o pessoal gosta de visitar. 40 minutos de caminhada aí. Eu trabalho nesse ramo desde 1980, certo? E bacana, trabalho em turismo, trabalho em barco particular, ótimo. Ótimos lugares para passeio, Paraty. Turista é bacana, os turistas gostam de visitar Paraty, né? E a gente trata muito bem também. A gente estamos aqui para isso, né? O nosso trabalho é esse. Eu nasci aqui, fui criado aqui, certo? Já viajei bastante lugares, mas nunca esqueço a minha terra natal. Gosto muito de Paraty. Além dos passeios de barco, você consegue chegar nas praias de carro ou de ônibus, como é o caso de Trindade. Trindade fica a 30 minutos do trevo de Paraty e lá você vai encontrar diversas trilhas, praias e cachoeiras. E uma vila com várias hospedagens e restaurantes. Tudo isso sem perder a tradição e o rústico do lugar.
Depois de toda essa aula de história e desse cenário privilegiado, a agenda festiva de Paraty é uma das mais recheadas. Aqui acontece a Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty e uma das mais importantes do país. A gente tem também Festival da Cachaça, Festival de Jazz e as festas religiosas. Nossa Senhora dos Remédios, do Rosário, a Festa do Divino, Festa de Santa Rita. Então é só mesmo se programar, anotar na agenda e vir conferir isso tudo de pertinho. Eu quando cheguei aqui, eu cheguei muito contente. Tô tocando essa ciranda no meio de tanta gente. Ai, quero ver o arara, quero ver o arara. Passa pra outro que o arara vai ficar. Eu quero ver o arara, quero ver o arara. Passa o chapéu pra outro que o arara vai ficar. Canta, canta, companheira, que eu não posso cantar só. Eu sozinha canto bem, com você canto melhor. Quero ver o arara, quero ver o arara. Passa pra outro que o arara vai ficar. Eu quero ver o arara, quero ver o arara. Passa o chapéu pra outro que o arara vai ficar. Minha mãe não me ensinou cantar verso pra ninguém. Me ensinou a poesia pra todos me querer bem. Ai, quero ver o arara, quero ver o arara. Passa pra outro que o arara vai ficar. Eu quero ver o arara, quero ver o arara. Passa o chapéu pra outro que o arara vai ficar. E se alguém perguntar quem foi que cantou aqui, diga que foi Caiçara, morador de Paraty. Ai, quero ver o arara, quero ver o arara. Passa pra outro que o arara vai ficar. Eu quero ver o arara, quero ver o arara. Passa o chapéu pra outro que o arara vai ficar. Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinha. Uma é minha, outra é sua e a outra fica sozinha. Ai, quero ver o arara, quero ver o arara. Passa pra outro que o arara vai ficar. Eu quero ver o arara, quero ver o arara. Passa o chapéu pra outro que o arara vai ficar.